Bom, pessoal, boa noite então a todos aí. Deixo gravando ainda, deixar disponibilizado para vocês aí. Hoje, então, pessoal, eu vou abordar aí mais uma ao cedo, né? Mais uma SAP, né? Da nossa Sete Fundamentos Mecânicos. Hoje aí, pessoal, creio que vai ser a nossa SAP mais complicadinha aí, que tem, assim, não é um conceito só, né? São vários conceitozinhos um pouquinho que junta, né? E dá um nível, um certo nível de complexidade, mas eu vou fazer aqui passo a passo com vocês, tá bom? E também, pessoal, até antes de dar um início na nossa aula aí, infelizmente hoje, né? Não hoje, né? Mas ontem faleceu aí, né? Um diretor, né? De uma das nossas unidades, unidade de Milan Sul, professor Josué, né? É um uma pessoa aí, né, um colaborador que estava aí há mais de 30 anos no sistema, né? Felizmente teve problemas aí de saúde, veio a falecer ontem, né? Até antes de iniciar a aula aí, eu proponho aí, tem em homenagem a ele aí, em respeito a ele, a gente dá um minuto de silêncio aí, né? Em homenagem a ele aí. Bom, pessoal, a gente dá um início às nossas aulas aí. Bom, e aí, pessoal, finalizando, né? Aí vamos então iniciar a aula. Aí, antes de iniciar também, eu quero passar um videozinho da indústria, a gente inicia a aula, de fato. Durante todo o processo tem várias checagens de segurança, mas eu queria mostrar uma máquina para vocês aqui que é muito legal. Iberê, essa máquina ela é uma máquina de inspeção toda automatizada e ela consegue perceber defeitos microscópicos. São 4 câmeras. São 2 de alta resolução que olham para frente e para o verso do cartão para ver se todos os detalhes da impressão estão ok. E outras 2 que são câmeras de iluminação indireta que elas servem para ver se a superfície do cartão está certa. Então é meio como se você olhasse o cartão de ladinho para ver se ele está lisinho e certinho. Todos os cartões que são produzidos, que vocês viram, eles passam por esse processo de inspeção. Tem essa outra máquina muito legal que fica torcendo os cartões. Eu sei que você não é aquela pessoa que vai colocar o cartão ali na carteira e depois sentar em cima, né? Mas nem todo mundo é assim e eles sabem disso. Para testar isso, essas máquinas pegam alguns cartões e simulam até 10 anos de uso. Agora vem uma parte muito importante, o chip. Tem até o manual para colocar roupa aqui. Eu tenho que usar essa roupa porque aqui dentro tudo tem que ser super limpo. Não pode entrar um grãozinho de poeira que já pode dar problema. Você não vai acreditar, mas a parte inteligente do chip, a cabeça dele, é um quadradinho minúsculo que tá aqui, ó. Ele vem nessa placa grande chamada de wafer. Aqui cabem 40 mil dies. Essa máquina vai pegar pedacinho por pedacinho e colar em cima de uma fita que tem aqueles contatos que você consegue ver por fora no cartão de crédito. Só que os dois ainda não estão conversando. Uma outra máquina vai fazer uma costura, vai fazer as ligações elétricas usando um fio de ouro que é extremamente frágil, mas conduz muito bem a eletricidade. E é lógico que por cima tem que ir uma proteção. Então eles usam aqui uma resina que é curada com ultravioleta, que vai garantir que esses fiozinhos não vão quebrar. Bom, pessoal, então vamos lá. Deixa eu compartilhar novamente a tela. Então, as web aulas, né? Então, a nossa situação de aprendizagem 4, né? Bom, então vamos ler aí, pessoal, e ver o que se pede, né? Vamos lá, cara aluno, a empresa Fixa Forte dispõe em seu almoxarifado de matéria-prima uma série de porta-pallets
onde estão acondicionados os blanks utilizados nos processos de usinagem de moldes e matrizes. Em inspeções periódicas de manutenção preventiva, que ocorrem a cada 3 meses, foram encontrados, por 2 vezes consecutivas, os suportes do porta-pallet frouxo, devido à deformação que ocorreu nos parafusos de fixação. Bom, pessoal, então aqui essa é a situação. Geralmente aqui é um porta-pallet, tem esse apoio aqui e tem esse outro apoio por parafuso. Geralmente, pessoal, o que que acontece? A gente precisa, né, em alguns projetos, dimensionar os parafusos, mas os parafusos eles aguentam cargas, mas eu preciso dimensionar o parafuso certo, tem que fazer a escolha do parafuso correto, com a dimensão correta. Se eu não dimensionar, o que que acontece? Se vocês estão vendo aí, é uma situação bem corriqueira. Geralmente tem um porta-pallet, né? Então, geralmente o pallet vem com a carga um pouco alta, né? Perdão aí, pessoal. Ah, então, o que acontece? Geralmente é um pallet com a carga um pouco alta, na ordem de toneladas, né? Então, 1.000, 2, 3.000, 4.000 quilos, né? E ela é colocada a uma certa distância. Então, aqui por lógica, pessoal, na física, o que acontece? Se eu tenho algo aqui, que, por exemplo, uma fixação e um peso aqui, o peso o que que é, pessoal? O peso é uma força que vai para baixo, é a força da gravidade, né? Então, quando a gente diz que não mantém aqui e não vai flutuar, o que que é? A força-peso, né? É a força que a Terra faz, né? Que não, como diz assim, que mantém atraído tudo aqui, que vai tender para o núcleo, ou seja, tudo aqui tem peso, né? Então, desde um objeto bem leve a algo bem pesado, ele tende aí como diz, ao centro da Terra. Isso é a força da gravidade, né? E ali um peso, com esse porta-pallet, se eu tenho algo que está fixando ali, eu coloco um peso, tem uma certa distância aqui, se vocês estão vendo, né? Por exemplo, entre o meu peso e essa minha fixação. O que acontece? Faz o famoso momento, né? Faz o torque, né? O que que esse momento faz? Esse momento, então, ele vai forçar, né, o meu porta-pallet para baixo. Então, o que que ele garante que ele não vai para baixo? Esse encaixe aqui, né? Então, esse encaixe ali, ó, como se fosse ali aquela cantoneira, né? Impede, então, dele fazer isso aqui, ó. Então, ele impede. Mas se eu não tiver um parafuso correto, só isso aqui não vai segurar, não. Meu parafuso também segura uma parte desse momento, né? Então, ali, ó, se eu não dimensionar, então, o parafuso corretamente, o que acontece? Meu parafuso, vocês já viram, meu parafuso, ele tende a esticar. Quando ele estica, tem por característica, né, os nossos metais, ele tem uma chamada fase elástica. O que que é a fase elástica? Você consegue, então, vamos supor, o próprio parafuso, você, então, coloca uma carga de tração nele, nessa fase elástica, você coloca, e quando você retira essa carga de tração, né, de um lado para o outro, o que acontece nessa fase elástica? E o parafuso, vamos dizer assim, ele volta ao normal. Então, é a elasticidade que o meu material tem. Isso depende do meu metal em específico, do meu material especificamente. O material que é mais frágil, essa fase elástica, ela é bem curta, então ela rompe com mais facilidade, então é um material mais frágil. Bom, além dessa fase elástica, a gente também tem a fase plástica. Então, ou seja, eu coloquei uma força de tração no meu parafuso. Aí, por exemplo, eu extrapolei a fase elástica, agora não tem mais como o meu parafuso voltar no momento que eu retirar essa carga. Ele vai começar então a se deformar de forma permanente. Essa deformação chama-se de região plástica, então é uma deformação permanente. No parafuso, no linguajar técnico, qual que é o nome que a gente dá aí quando o parafuso dá essa esticada? Chama de pescocinho. Já ouviu falar do pescocinho do parafuso? Deixa eu só ver aqui, pessoal, se eu consigo ver aqui, ó. Pescocinho do parafuso. Deixa eu só ver isso aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar ali, né? Acho que não mostra. Deixa eu ver aqui. Parafuso deformado.
Ó, pode ocorrer dessa forma ou senão isso aqui, ó. Tá vendo? Ele dá uma esticada, tá vendo? Ele dá uma. Chama. Isso aqui a gente chama de pescocinho, forma um pescoço, né? Aí, se você continuar a dar força ali, ele vai romper. Pode romper igual esse caso aqui, ó. Pode gerar. Ou ele pode gerar o pescocinho e quebrar, ou senão, se ele for muito frágil, ele já quebra direto, ou dependendo da carga aí, né? Certo? Então, isso aí é uma das formas do parafuso se deformar. Bom, então para isso, pessoal, eu tenho que dimensionar corretamente o meu parafuso. Então, nesse caso aqui, ó, vamos lá que tem as etapas aqui. A primeira etapa é, foi solicitada a você, como técnico em eletromecânica da manutenção, que investigasse a causa do problema. Antes de iniciar essa tarefa, você receberá um treinamento sobre elementos de fixação, onde será abordado sobre parafusos, porcas e chavetas. Elemento de fixação também, pessoal, temos o rebite, né? Além desse, temos o rebite também. Então, como tarefa, você deverá identificar a aplicação de alguns tipos de chavetas e parafusos e efetuar a descrição de dois parafusos, um do sistema métrico e outro em polegada. Então, isso aqui, pessoal, vocês vão fazer na aula presencial, em uma das aulas presenciais, né? Então, é lá, durante o segundo momento presencial, que é a etapa 1. Então, esse anexo 1, vocês não vão fazer comigo, lá na aula presencial. Vocês vão entregar para mim esse aqui, o anexo 2, ó, então porta-pallet, ó. Tá vendo? Que dá essa, pode usar isso aqui, ou se quiser utilizar a folha resposta também. Então vamos lá, vamos ver o que que eles pedem lá ver o que que eles pedem na etapa 2. Então vamos lá, agora, apto para iniciar a análise do problema e a partir das observações do esboço do anexo 2, você observou que o blank com 4.000 quilos é colocado sobre o suporte, gerando uma carga nos parafusos de fixação, que ainda é intensificada devido ao momento de alavanca, que eu acabei de falar para vocês, né? Eu tenho uma força aqui e gera, com uma distância, eu gero um momento. Por exemplo, quando a gente vai abrir a porta ali, né, de casa ou do carro, a gente coloca então uma força que gera então um momento. Esse momento é para abrir ali a porta, né? Então gera ali um torque, né? O momento é igual a força vezes deslocamento. Então a força que eu exerço ali na porta é o momento que eu vou gerar para abrir aquela porta. Então, o momento é dado pela minha força, vezes a distância entre eu estou aplicando, onde eu estou aplicando a força e ali, por exemplo, numa articulação ali, no caso, a articulação da porta, né? Então, na matriz de resposta, né, vocês vão realizar os cálculos para determinar a força e a carga aplicada sobre o suporte do blanco, e o cálculo do esforço de tração aplicado nos parafusos, né? Então, aqui, pessoal, vocês vão utilizar o anexo 2, né? E vamos ver também os cálculos do parafuso. Vamos fazer um de cada vez primeiro, né? Então, primeiro ali, vamos colocar aqui do lado. Deixa eu abrir vou abrir aqui o negócio do pente. Vamos lá, deixa eu só pegar a figura aqui, pessoal. Então, tem aqui, né, a carga de 4.000. Vou pegar também do... Bom, pessoal, o que que a gente tem de dados do parafuso, ó? Então, eu tenho os parafusos, ó. Vou escrever aqui. Então, aqui eu tenho... no meu suporte aqui, eu tenho dois parafusos, que é essa classe aqui, ó. Depois eu vou mostrar para vocês que essas classes aqui, ó, esses dois dígitos, determinam a classe de resistência. Mas primeiro vamos pegar os dados primeiro aqui, né? Então vamos lá. Primeiro, então, eu tenho dois parafusos, né? Então são dois parafusos, que é PASX 5.8 MA 10 por 30 RI
ZB, correto? Bom, pessoal, isso aqui traduz algumas coisas do meu parafuso. Como está aqui, ó. Então, se está escrito aqui RI é rosca inteira. O ZB indica o acabamento. Esse acabamento do meu parafuso aqui é um zincado branco, né? ZB. E o 5.8 é a classe de resistência. Esse parafuso, ele tem 10 milímetros de diâmetro nominal, de rosca grossa, e o passo de 1,5 milímetros. Então, tem um pezinho aqui, ó, de 1,5 milímetros, e o diâmetro de 10 milímetros. Ok? 10 milímetros. Então, a primeira etapa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, é calcular a força, né? Então, a primeira coisa a fazer é o cálculo das forças, né? Então, ó, cálculo. Então, aqui o cálculo das. Ok? Cálculo das forças. Bom, então, como eu falei aqui, né, pessoal? Então, aqui a gente tem uma força peso, né, que é próprio da minha carga, que é de 4.000, e tem uma distância. Então, vai gerar no meu parafuso um momento, né? Então, ele gera um momento aqui, ó. Então, no momento que tem uma força aplicada a uma distância, ele gera um momento. Então, isso aqui tende a vir para baixo, né? Tende a fazer um giro em torno do meu parafuso. Então, isso aqui é um momento fletor. Esse momento fletor aqui, ó, é dado, então, pela força, né? Que é o P vezes o D, que é o D1, que é esse daqui, ó. Aqui eu vou chamar de D1 e esse aqui eu vou chamar de D2, né? Então, aqui, ó, o momento fletor, então, vai ser igual a meu peso aqui, que é 4.000, vezes 80, certo? Então, no momento fletor aqui, pessoal, ele vai ser, então, de 320.000 quilogramas centímetro, né? Então, kg, quilograma, força centímetro, certo? Então, esse aqui é o meu primeiro. Então, pessoal, esse aqui é a minha força peso. Eu preciso determinar qual é a força que o meu parafuso vai estar sendo submetido, então, né? Não é 8.000, não é 4.000, eu preciso saber. Então, para saber o cálculo agora, a força que cada parafuso vai exercer é dado, então, pela relação F é igual a MF, que eu acabei de calcular, dividido agora por D2, certo? Então, a minha força aqui, ó, é o momento, que é 320.000, dividido pelo D2, que agora é de 60, correto? Então, aqui, pessoal, vai dar, então, 5.333,33 kgf, que é o quilograma força. Ok? Então, né, pessoal, o F, então, é 5.000. Só que aqui a gente tem dois parafusos, né? Então, por exemplo, com o F. Então, como são dois parafusos, né? Então, aqui, ó. De onde você arrumou esse 60 aí? Esse 60 aqui, Jarbas, é essa distância aqui, ó. É o D2 aqui, ó. Tá certo. É essa distância aqui, tá certo? Tá em centímetros. Aqui 12. também é. Ok? Então, eu peguei essa distância aqui, ó, que é o D2. Esse aqui é o D1, né? Bom, então, como a força é 5.333,33 kgf, e são dois parafusos, né? Então, cada parafuso vai suportar. Então, vamos suportar 5.000. Eu vou fazer o cálculo aqui, né? 5.333,33 dividido por 2
Então, cada parafuso vai suportar 2.666, colocar aqui 67, né, kgf. Então, é a primeira etapa do cálculo aí. Ok, pessoal? Nessa primeira parte aqui, alguém quer falar alguma coisa? Uma dúvida? Então, agora, pessoal, vamos prosseguir para a segunda etapa. Eu vou agora, tem que saber se o parafuso, então, bom, pelas condições dadas aqui, eu descobri que cada parafuso, então, tem que suportar 2.666,67 kg força. Dada essa condição, né, que eu estou colocando uma carga de 4.000, né, que ele está a essa distância aqui do parafuso, que minha cantoneira tem essa altura, né, então dada essa condição. Então eu tenho que saber se esse parafuso aqui, ó, esse PASX 5.8, ele aguenta essa força aqui, ó. Como é que eu vou descobrir isso? Pela classe de resistência, que é justamente esses dois dígitos aqui, ó, né? Esses dois dígitos aqui, pessoal, determinam então dois tipos de tensão. Lembra que eu falei para vocês que tem a parte plástica e a parte elástica? Elas estão associadas à tensão. Então a gente tem a tensão de escoamento. O que é a tensão de escoamento? Então é quando o meu material ele começa a se deformar de forma elástica até de forma plástica, né? E depois ele rompe, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal, deixa eu ver se eu acho aqui um ensaio de tensão deformação aqui. Deixa eu ver se eu acho um aqui, só para, ó, aqui, ó. Só ver se eu acho um bom aqui. Ver se eu acho um bom. Esse aqui, eu acho que esse aqui dá para enxergar bem. Ó, tá vendo, pessoal, que tá começando a formar aquele chamado pescocinho, ó, tá vendo? Tá começando a deformar de forma plástica, então não retorna, né? Então, tá vendo? Ó, então, pessoal, quando fica deformando até antes de romper, quando faz essa chamada pescocinho, ele, vamos dizer assim, estica, né, de forma elástica até plástica, a gente chama de tensão de escoamento. A tensão é a relação entre a força que é aplicada, né, no caso aqui eu tenho uma força de tração, e a seção transversal, né? Então, aqui tem uma seção transversal que no caso aqui é uma circunferência, é um círculo, né? Então vocês vão ver que à medida que vai aumentando a força, vai aumentando o pescoço, vai esticando, né? Gera esse pescoço. Se vocês viram aqui nessa fase de estricção, o que que acontece? Ó, aqui então ó, a gente vai ter um círculo com um diâmetro. E aqui vai ter um círculo com um diâmetro um pouquinho menor. Então o que que acontece? A tensão ela é inversamente proporcional à área. Então a gente sabe que a área desse círculo aqui, ele tem uma área maior do que essa daqui. Então essa área aqui vai dar uma tensão muito maior, por isso que dá essa estricção. Então aqui a minha tensão é muito maior do que, por exemplo, nessa região. E essa tensão aqui é a chamada tensão de escoamento. E no momento que rompe é chamado de tensão de ruptura. É o que coloca então ali, né, no meu parafuso. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar então esse primeiro dígito e multiplicar pelo segundo, né? Então agora eu vou para a segunda etapa, né? Então aqui a segunda etapa é o cálculo dos parafusos, né? Então o cálculo da resistência do parafuso. Então cálculo da resistência do parafuso, correto?
correto? Então aqui, pessoal, se eu pegar esse primeiro dígito e multiplicar pelo segundo, eu vou ter então 5 vezes 8 é igual a 40. Esse 40, então, aqui eu tenho minha tensão de escoamento, né? Que é 40 kgf por milímetro quadrado. Isso aqui é chamada tensão de escoamento, que é um sigma-E, que é tensão de escoamento. Se eu pegar o primeiro dígito e multiplicar agora, não por esse não por esse dígito, mas pelo diâmetro nominal, então é 50. Isso aqui, pessoal, é a minha tensão de ruptura. É aquela tensão que na hora aqui, ó, o que vai acontecer, ó? Rompe. Então essa aqui é a tensão de ruptura, é a máxima tensão que o meu metal ali ele aguenta uma determinada tensão ali, né? O máximo que ele aguenta de força quando ele se romper, tá? A máxima tensão ali que ele suporta. Cada material tem sua tensão correspondente, né? Então, tem a tensão de escoamento e a tensão de ruptura, né? Bom, então aqui, pessoal, a partir desses dados aí, agora eu preciso obter mais alguns outros. Bom, então isso aqui é a tensão, e a tensão, pessoal, é a relação entre, como eu falei, a força e a área, né? A área de seção transversal, né? Então, por exemplo, se eu tenho um círculo aqui, ó, esse círculo, então, aqui ele tem um diâmetro. A gente sabe que a área do círculo é π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então, a tensão é a força dividido por essa área. Então, a gente sabe que quanto menor a área, maior a minha tensão, né? Então, essa é a lógica da questão da tensão. Então, se eu tiver uma área bem pequena, né? Igual você, por exemplo, fazer esse teste, né? A ponta do lápis, você, por exemplo, coloca ela aqui no dedo, você vai sentir muito mais, né? Igual a agulha, né? A agulha é fininha. A tensão é altíssima na ponta da agulha. Mas se você for colocar do outro lado, ó, que tem uma seção transversal maior, a tensão ela é menor. Então, pô, vamos supor, uma agulha aqui na sua mão rompe a sua pele. Agora, esse aqui, ó, uma área de seção maior, se você apertar contra a sua pele aqui, você não vai romper sua pele. Ó. Ao passo que uma agulha, a tensão é muito maior, então ela vai romper ali, vai romper suas células ali da sua pele e do seu corpo. Aqui não, aqui vai precisar de uma força muito maior para ter uma tensão que equivale, por exemplo, dessa área aqui que é muito menor. Então, essa é a relação. Bom, no parafuso, pessoal, a gente sabe, por exemplo, que no parafuso, o parafuso aqui, ó, ela tem essa geometria, né? Então a gente tem a rosca do parafuso. Então a rosca do parafuso é uma forma helicoidal. O meu parafuso, então, pessoal, ele vai ter uma área ali, ó, que vai ser a menor possível, né? Deixa eu só ver se eu consigo fazer aqui, ó. Então, não é uma área que está exatamente reta, ela vai fazer tipo uma inclinada aqui, ó. Então, essa inclinada ali, ó, vai ser a área do meu parafuso, onde eu vou ter, então, a menor área possível ao longo do todo o corpo do meu parafuso. Então, aqui eu vou ter um diâmetro maior, aqui o dinâmico nominal vai ter um pouco maior, e aqui, ó, esse diâmetro um pouquinho menor, a gente chama de diâmetro do núcleo do parafuso. Geralmente, pessoal, toda vez que o meu parafuso falha, ele falha justamente nessa área aqui, ó, que é justamente a área onde se geram nos parafusos a área de maior tensão. Se eu voltar então aqui no parafuso, ó, tá vendo ó, que deforma justamente nessas áreas aqui, ó, que é a área menorzinha que chama diâmetro do núcleo. Deixa eu ver se tem uma outra aqui, só para mostrar para vocês. Ó, outra aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? É na menor areazinha. Tá vendo que a área é menor do que, por exemplo, essa daqui, ó. Tá, por exemplo, a crista aqui do parafuso, né? Então, é nesse lá onde tem a maior tensão e ele realmente rompe. Então, precisa achar qual que é essa área. Essa área aqui, pessoal, é por geometria e é dado por essa fórmula aqui, ó. É justamente aqui, tá vendo, ó? Essa menor área que tem, ó. Então, aqui tem a rosca, então essa área que vai estar aqui é a menorzinha, certo?
E como eu calculo essa área, né? Então, primeiro agora eu preciso calcular a terceira etapa, eu preciso achar o diâmetro do núcleo, né? Então, o diâmetro do núcleo, né, que é o menor, é o diâmetro do núcleo, ó, o diâmetro do núcleo. Então, o diâmetro do núcleo, que eu vou chamar de DI, que é o diâmetro, vou chamar de DI, né? Então, ele é achado por essa forma. Então, ele é encontrado. Então, encontrado pela forma. Então, DI vou colocar aqui, ó, DI é igual a 2, D menos 2HE. Bom, esse HE aqui, pessoal, esse HE, que é a altura do filete, ele é dado por essa fórmula aqui, ó. Então, eu vou passar aqui, ó, o HE é igual a 0,61 343 vezes o P. O que que é o P? É o passo do meu parafuso, que é de 1,5. Então, ó, aqui é 0,61 343 vezes 1,5. Professor, de onde você tirou esses números aí? Tá bem aqui, ó, pessoal, lá, ó. A altura do filete, ó, tá vendo? 0,1,343 vezes o... Então, vamos fazer os cálculos aqui, ó. Ah, então, vamos lá. 0,61343 vezes 1,5. 0, então, 61343 dá lá 0,92. 0,145. Correto? Então, pronto. Achamos aqui minha altura do filete. Esse D aqui, pessoal, é o diâmetro nominal. Então, meu diâmetro interno, né, que é o menor diâmetro do meu núcleo, é 10 menos duas vezes esse valor aqui, ó, 0,92014,5, correto? Então, meu diâmetro interno aqui, ó, então vamos fazer aqui, ó, então 10 menos duas vezes 0,920,145. Então dá 8,15971. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou saber, professor, que o meu resultado está correto? Bom, vamos olhar pela lógica. O meu diâmetro nominal do parafuso é 10. O menor diâmetro do parafuso, ele tem que ser, por consequência, menor do que 10, né? Porque se ele for maior do que 10, não vai fazer sentido, né? Então tá maior que o meu diâmetro nominal. Então realmente tem que ser menor. Então é 10 menos duas vezes. Então o menor diâmetro que eu tenho ali desse parafuso é de 8,15971 milímetros. Então agora, pessoal, eu vou calcular a área por essa fórmula aqui, ó. Então agora eu vou calcular a área. Então a área que eu tenho aqui, ó, então é π vezes esse diâmetro aqui ao quadrado dividido por 4. Então aqui é π vezes 8,15971 ao quadrado dividido por 4. Certo? Bom, então aqui, pessoal, vamos fazer aqui, ó, vamos fazer o π, né, vezes 8,15971, vou elevar ao quadrado. Vou dividir por 4, ó, dá 52,15971
é 29,25 milímetros quadrados, certo? Vou jogar mais para cá, pessoal, que não tem nem espaço aqui. Isso aumenta aqui. Ver se eu consigo aumentar a minha área aqui, pessoal. Não consigo. Bom, vou jogar mais para cá, pessoal, que aí a gente faz o resto aqui. Então, vamos passar para cá, certo? Bom, achei a área, né? Então, agora eu vou fazer a quarta etapa. A quarta etapa agora, o que que eu vou fazer? A partir dessa tensão aqui, eu vou achar qual que é a força que o meu parafuso ele aguenta, né? Então, a tensão de... Eu vou usar, então, a tensão de escoamento, né? Então, tensão de escoamento é igual à força do meu a força que esse parafuso que eu escolhi dividido pela área que eu calculei ali, né? A tensão então é de 40, a força do parafuso é que eu quero achar e a área é essa daqui que eu acabei de encontrar, que é de 52,29,25. Bom, pessoal, como é que eu faço essa conta aqui? Eu vou multiplicar 40 com 52 e FP aqui, ó, é como se tivesse 1 aqui. Então, é FP vezes 1. Então, vai ser FP, né? Vou colocar 1 aqui. E 40 vezes 52, 29, 25. Ok? Então, aqui, ó, minha força do parafuso, pessoal, fazendo as contas aí, ó, fazer as contas para a gente conferir. 40 vezes 52,2925, 2.091,7 kgf. Opa! Então, esse parafuso aqui, então, ó, eu calculei sua classe de resistência. Achei o seu diâmetro do núcleo, que é o menor que a gente tem. E pela sua classe de resistência, ele só aguenta, então, 2.091. Se vocês forem ver, então, ó, por essas condições aqui, ó, ele tem que aguentar 2.666,67. Opa, então peraí, esse parafuso então não vai aguentar. Ele, uma hora, ele vai falhar. Uma hora ali, né? Pode ser que no primeiro momento, pessoal, porque assim, o parafuso mal dimensionado não é na hora que você vai sentir o efeito. Ele, como diz, à medida, por exemplo, você vai movimentando o peso ali, deixando a carga por um determinado tempo, o que que vai acontecer? Vai gerar isso. Esse efeito aqui, ó, que está no vídeo, por exemplo, ó, isso aqui é porque a gente considera que está fazendo ali uma força contínua, mas isso aqui pode demorar até dias mesmo, dependendo, até anos, dependendo. Mas uma hora ele vai romper, porque está mal dimensionado. Então, em um momento ele vai romper. Então, de certa forma, foi mal dimensionado. Então, agora o que que eu preciso? Preciso de achar um outro parafuso que supra bem esse valor aqui. Então, sei lá, o que que eu posso... Eu tenho que achar um parafuso aqui, ó, de uma dessas classes aqui, ó. Bom, a 5,8 não pode, então tem que ser pelo menos acima desse aqui, ó. E também, pessoal, considerando que, por exemplo, eu tenho que manter as condições de projeto. O que que é as condições de projeto? Pode ser que o furo aqui na parede, o comprimento do parafuso tem que ser o mesmo. Mas, porém, eu tenho que achar um outro parafuso de uma outra classe, né? Para poder, então, manter ali. Então, eu posso escolher, por exemplo, o 6,8, mas por segurança, sei lá, eu posso escolher o 10,9, né, para manter com mais segurança ainda, ou posso colocar o 14,9, né? De qualquer forma, um desses acima aqui vai trazer com segurança, né, essa questão aqui do parafuso, ele não vai se romper. Ok, pessoal, conseguiram entender aí como é que o raciocínio aí? Caso esse pi que você somou aí é 3,14, né? Oi? O pi, no caso, que você somou antes, é 3,14. O pi aqui no caso esse pi aqui, olha, é a constante, né? 3,14 alguma coisa, né?
Aí esse aqui eu pego o diâmetro, multiplico por ele mesmo, né? Igual tá aqui, né? Então, é aqui, né? Tá 8,15971 vezes 8,15971, né? Então, multiplico ele por 2 vezes, né? E depois divido por 4, certo? Esse outro aqui é o da tensão. A tensão é pelos esses dígitos aqui, ó, do parafuso. Ele que determina a classe de tensão dele aí. Certo? Consegui responder aí, Jarbas? Certinho, ok. Certinho? Mais alguém, pessoal? Tem alguma dúvida aí, questionamento? Ok, pessoal? Bom, o que quero mostrar aí também, então, com relação a essa SAP, pessoal? Dependendo, a gente não precisa. Aqui, pessoal, é questão de conhecimento. Conhecimento, né, nunca é demais. É um pouco complexo, sim. Isso é questão, pessoal, que, por exemplo, parafuso, a gente sabe que parafuso aí no mercado é uma coisa até relativamente barata, né? Então, quando você, por exemplo, colocar algum parafuso para fixar alguma coisa, coloca Ô sempre um Anderson, ô parafuso. Juan, deixa eu te perguntar. Pode perguntar. Ficou mudo, Juan. Alô, Juan? Juan? Tá. Não tô te ouvindo, não, Juan. Deixa eu colocar o meu no mudo aqui e ver se você. Juan, não consegui te ouvir aí, Juan. Deixa eu te perguntar, a internet tá meio ruim aqui, aí eu queria saber com você se você tem informação sobre as aulas presenciais. Do presencial? Bom, pelo que eu tenho aqui, Eu, Juan, aí eu, eu, eu tenho que eu ver você aqui. tá por aí agora? Ficou um pouco picotado. Se puder Falar, repetir aí, por tá gentileza. ouvindo aí? Sim, agora sim. Picotou de novo. Agora, na hora que você. É porque é o seguinte, eu queria saber se você tem uma de aula presencial também. A gente pode prosseguir a aula aí, depois eu vejo aqui no Senai aqui mesmo, ok? Você tá falando das datas, Juan? É porque acontece, as suas aulas virtuais com as aulas presenciais não tá batendo, entendeu? As suas atividades que você tá passando aqui tá adiantado demais. A gente só teve até uma aula só agora. Ficando complicado, pelo menos para mim, também da aula. Ah, entendi. Bom, eu ainda consegui. Deixa eu só ver aqui. Bom, deixa eu só dar uma olhada aqui na. Porque a gente vai ter aula agora, não sábado. Só que aí vai ser a nossa segunda aula presencial. Então não está tendo prazo para a gente ter o segmento junto com as suas aulas, entendeu? Acho que para mim está ficando difícil o entendimento da matéria. Não sei se para os outros alunos aí, para as outras pessoas também está assim. Bom, na primeira aula aí, vocês tiveram aula sobre metrologia, não é? A prática de metrologia, não foi? Isso, mas nem chegou a tanto, não. Nós pegamos mesmo só o início mesmo. Não chegou a pegar parquímetro, micrômetro para a gente fazer medição, não. Realmente era para ter pelo menos aqui no nosso plano de aula. Bom, a segunda aula é para estar até no dia 21, né? Então tá até relativamente próximo Isso aí, né? vai ser próxima sexta agora, Quer ver? sábado, perdão. Deixa eu só dar Mas uma pode olhada. prosseguir a aula e eu vou estar conversando com o pessoal do Senai lá, para ver o que a gente consegue fazer com isso aí. Qualquer Mas pode coisa também, prosseguir. Desculpa estar atrapalhando aí. não, não, mano. Na verdade, eu só tô querendo saber se tem mais alguém com dúvida, porque assim, a aula eu finalizei por hoje, porque assim, como essa SAP ela é bem um pouquinho extensa, então ela toma um pouco da aula mesmo. Eu quero saber se vocês têm mais alguma dúvida, um questionamento. Mas é até bom você falar isso aí, mano. Vou dar uma olhada aqui, aí eu falo também com o pessoal lá, converso com o pessoal lá, ver que, né?
poder estar alinhando da melhor forma Para possível. melhoria, para a gente estar podendo ter um seguimento junto com você aí nas suas aulas aí, a gente teria que ter pelo menos no mínimo umas 2 aulas no mês presencial, porque eu vou te falar, no início estava tranquilo, agora como entrou essa matéria, essa parte, para mim já começou a ficar bastante difícil. Não, mas até porque essa parte mecânica aqui, ela é um pouquinho, não, eu te entendo, a parte de fundamentos aqui, a gente mostra aqui, para você realmente ter uma noção, a gente mostra para ter aquela, de onde vem, vamos dizer assim, para mostrar a origem. Precisa você ter aquela, eu falo mesmo, mano, da questão prática. Hoje é tudo tabelado, hoje você precisa só de algumas informações. Uhum. É só para você, por exemplo, bom, de onde sai isso aqui, é só para você ter uma noção mesmo. Não precisa você ser um exímio calculista, um projetista, não, de forma alguma. Até porque hoje, Juan, hoje é tudo informatizado. Hoje você chega, é software, você vai numa tabelinha de Excel, aqui mesmo só para você ter uma noção de onde sai, por exemplo, as contas, né? Você fala, bom, de onde está saindo essas contas? Aí você pode até ficar perdido, bom, mas de onde está saindo? Qual que é a ideia por trás disso, né? Então aqui eu, como diz, eu É só porque estou eu abrindo a falo caixa, assim, eu tô só abrindo a caixa preta para mostrar como funciona, mas assim, não não entendi, precisa mas ser a um. questão fica o seguinte, que fica perdido nas atividades que a gente tem que entregar, entendeu? Porque na parte da elétrica foi do mesmo jeito para mim. Inicialmente eu peguei um pouco, aí quando penso que não, já dobrou um pouquinho a situação, ficou mais complicado, eu já não entendi, já mudou para outra UC. Aí agora tá indo do mesmo caminho, entendeu? Então, acho que eu queria, tô perguntando para não poder ver o que eu consigo fazer aqui, porque você ficar perdido, como é que faz? Aí fica meio difícil, né? Mas tranquilo, eu vou estar conversando com o pessoal aqui do Senado da Coordenação aqui também, para ver o que a gente consegue estar fazendo. Mas obrigado aí pela Não, não, tranquilo, Juan, explicação. mas é bom, mas é assim, eu agradeço demais o feedback aí. Se quiser também, Juan, a gente pode fazer até mais uma web aula aí amanhã também. Deixa eu só ver aqui da disponibilidade aqui. Eu acho que, por exemplo, que eu não vou ter, aqui é outra aula que eu vou ter, mas se vocês quiserem, entre 19 e manhã, eu posso dar mais uma web aula do assunto aqui, falar um pouco de parafuso e tal, né? Posso mostrar um Mas pouco assim, mais minha desse. dificuldade maior mesmo é os cálculos, entendeu? Ou Uhum, entendi. o cálculo em prática. Mas assim, igual eu te falei, eu vou estar entrando em feedback com o Senai aqui, aí eu peço para eles também estar entrando em contato com você, ou até mesmo mando mensagem para você aí na plataforma, para ver o que a gente consegue fazer. Tranquilo, até porque teve uma outra turma também que estava mais ou menos assim, foi uma outra aula também, eu fui bem mais, aí eu coloquei uma um pouco mais extensa também, né, explico Entendi. um pouco mais também, dou mais exemplos aí, até para mostrar para vocês aí, né, Então, beleza, então, igual eu te falei, eu vou estar certinho? passando feedback também para o Senai aqui para ver o que a gente consegue ficar bom para todo mundo também, que aí não posso querer também pensar só em mim, tem que pensar nos outros pessoas também, entendeu? Mas Ah, obrigado não, por sim, não, enquanto. ó, tranquilo. Certinho, pessoal, mais alguma dúvida? Então, aí, Juan, vamos, os demais Não, colegas aí, tá tudo certo? Bom, turma, então vou finalizar aqui por hoje. Bom, tiver então mais alguma. Pode falar, Jarbas, você quer falar alguma coisa? O cronograma do professor lá presencial não está batendo com o seu. Ele está passando as coisas fora do que você está passando para nós. É Dizendo ele que porque, o ritmo ele segue outro. Não está batendo os dois. em tese, por exemplo, isso aqui era para ser feito na segunda aula presencial. Ó. Vou até pegar aqui, rapidinho aqui, pessoal. É e quase igual o que o João mesmo falou aí. E na próxima aula, a outra aula que nós teve mesmo, era para ter medido com paquinho, com micrômetro, tudo, e não aconteceu. Ou seja, você está passando na frente dele e ele está seguindo outro ritmo. Entendi, porque aqui, pessoal, eu estou mais ou menos aqui seguindo pelo próprio cronograma, né? É que nem ele falou, assim, tem professor que segue um lado e o outro segue outro. Não segue o mesmo ritmo. Aí é isso que está complicando nós mais ainda. Nós está atrasado na aula presencial e você está adiantado. Deixa eu só ver aqui, ó, o segundo, por exemplo, deixa eu só ver.
Ó, por exemplo, ó, o professor ele vai até, pode até, ele vai falar isso aqui também com vocês, ó, sobre parte de parafuso. Compartilhar a tela aqui, ó. Mas eu vou entrar, vou falar com o pessoal lá de Itumbiara, ver se eu consigo pelo menos entrar em contato de amanhã para ver o que que a gente pode fazer para dar uma, entrar no mesmo ritmo aí e falar com o professor. Eu vou já falar até com a Leandra, né? A Leandra, a gente tem um contato com ela aqui, já conversa ela certinho, já, esse cedo eu já tento esse contato. Então aqui, pessoal, esse seria, por exemplo, da aula presencial, que realmente eu dou anexo, tá vendo? Então o professor em tese vai falar ó, do tipo parafuso, um parafuso francês, parafuso cabeça cilíndrica sextavado interno, parafuso máquina métrico, né? Trilobular fenda Phillips, sextavado, sextavada STM, aqui são as normas, né? Sextavada STM 307B, 307A, sextavada STM 394, chaveta, ó. Então, chaveta de cunha, então, como é que é feita uma chaveta, ó, qual que é o tamanho dela, ó. Chaveta de cunha tangencial, chaveta paralela, os tipos de chaveta, chaveta de disco, ó, e os tipos de parafuso, ó. Tem a série métrica, com passo em milímetro, e a série polegada, que é o passo em polegada, né? E os Essa aí parâmetros seria de não. Hum? Essa aí é a próxima aula que nós teria presencial agora. Isso. Pelo menos o nosso planejamento aqui é isso. É essa Aí deixa eu te parte. explicar agora. Aí Nós essa aí não ia fez. ser a próxima aula, certo? Sim. Só que aí a gente nem viu a parte ainda de medição de paquímetro e micrômetro, que é a outra atividade que a gente tem que fazer na presencial, entendeu? É isso que eu tô querendo te Entendi. explicar. Entendi. É onde É, que eu e o Jarbas falou que a gente está atrasado presencialmente, mas em AD a gente está avançado, entendeu? É onde que está confundindo a gente. não, deixa eu só pegar aqui, pessoal. Vou entrar em contato, vou entrar em contato pessoal aí e ver a melhor forma a gente está sincronizando aí. Entrar em contato com o professor aí, a gente, creio que aí eu já passo uma resposta para vocês já amanhã sem falta, né? Não tem já Então, em cima aí, a gente dá um jeito. Eu vou sincronizar aqui com ele já certinho. vamos fechar. Certinho, pessoal? Pode ficar tranquilo aí que eu vou pedir para ele trabalhar certinho com vocês aí, até repor essa parte. Porque, por exemplo, essa parte aqui de elemento de máquina, pode trabalhar um período com vocês e a outro período pode trabalhar a parte de metrologia também. Que pode ter uma forma de reposição nessa aula de sábado aí, tranquilamente. Consegue fazer essa reposição. Até para vocês verem, pessoal, que a aula prática mesmo na parte mecânica é mais para vocês terem uma visualização, ver como é que funciona, né? É um pouco mais para vocês terem noção mesmo do fundamento, né? Como funciona de fato, né? Certinho, pessoal? Mais alguma dúvida aí, questionamento? Não, beleza. Minha parte tá ok. Não, Era só essa dúvida. Eu vou entrar em contato, pessoal. Você viu? Não sei, pode ficar. Contem comigo aí, eu vou já entrar em contato com ele aí, vou ver se até consigo já falar com a Leandra ainda hoje, se tiver alguém lá na unidade, já para me dar um retorno rápido, já amanhã cedo também, eu quero ver se já consigo desenrolar isso para vocês, tá bom? Aquela fechou. aula que você deu passada lá, tem como você dar outra aula pra nós, não? O de desenho? É, aquela SAP 2A3. Ó, tenho, se vocês quiserem, eu posso fazer ela amanhã, ou se quiser deixar para outra semana e amanhã eu quiser falar mais alguma coisa dessa parte de elemento de máquina aqui. É, só você que sabe o dia que você pode dar essa aula pra nós, que tá meio difícil fazer aquelas atividades. Não, a gente explica aqui certinho. Pode ser semana que vem? Semana que vem aqui tá mais tranquilo para mim. Semana que vem também tá melhor. Um do outro. É, pra mim Acho tudo que bem. mais certo para todos, né? Tá certo? Não, semana que vem eu consigo. Eu marco uma aula extra aqui, a gente fica até mais tempo. Certinho? A gente dá um jeito, a gente fica mais tempo. Eu vou ter menos, mais horário disponível aí, pessoal. Até porque frente às outras turmas também que tem lá no atendimento. Mas eu consigo. Semana que vem aqui, tem um tempo bom para vocês aqui. Consigo colocar certinho. Ou na quarta-feira ou na quinta-feira. Tá tranquilo.
Então pode ser na quarta, pessoal. Vou colocar aqui quarta-feira, das 19 horas. Pode ser. Beleza, Pra Lu. mim, tudo bem. Pode ser quarta-feira que vem? Então Pra mim, fechou, tranquilo. pessoal. Quarta-feira, então, a gente faz uma aula extra aí. Certo? E pessoal, bom, então isso aí, vou finalizando aqui por hoje. Se vocês tiverem também mais alguma dúvida, questionamento também, pode me procurar aí. A gente se vê então na próxima aula aí, ok, pessoal? A gente vê nessa aula extra aí, a gente trabalha aí mais coisas aí, tá bom? Bom, pessoal, então, boa noite a todos. Ok, aí, fiquem com Deus aí, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.